Olá! Nessa aula, então, nós vamos aprender o primeiro método de relacionamento dentro do SharePoint. Eu citei na aula anterior que a gente pode fazer um relacionamento de dados, né, das tabelas dentro do SharePoint de duas formas. Nessa aula nós vamos ver o primeiro método. E esse primeiro método é um método de chave primária e chave estrangeira. Tá? Aqui, de forma bem prática, bem simples, a gente vai utilizar uma coluna de número, de preferência, ou de texto que seja, para fazer uma referência da outra tabela. Tá bom? O outro método ele é um pouco mais complexo, mas não sem entrar no mérito de qual é melhor ou pior. Tá? Então, nesse primeiro método, a gente vai olhar agora lá para o Power Apps, vamos fazer alguns experimentos na prática para isso. Então eu tenho aqui, ou melhor, vamos aqui para o SharePoint. Eu já tenho criado uma lista de clientes e uma lista de produtos, onde na minha lista de clientes eu tenho um ID, um nome, telefone, um RG, e na minha lista de produtos, vou abrir até numa outra aba, eu tenho um ID também, produto, uma categoria, eu tenho uma outra categoria aqui para a gente fazer um teste também depois, tá bom? Então beleza, vamos criar então uma coluna, uma tabela de vendas. Então, vendas 1. Então tá bom. Primeira coisa, vamos tirar a obrigatoriedade aqui da coluna título, porque eu não gosto de trabalhar com essa coluna. Beleza? Então vamos criar aqui uma coluna de clientes. Se eu estou fazendo uma venda, primeira coisa que eu vou escolher o cliente. Primeira não, né? Mas uma das que eu vou escolher é para quem está sendo essa venda. O cliente da venda. Outra coisa é o que foi vendido. Nesse caso aqui, eu não vou entrar nas profundezas aqui e fazer uma venda para vários itens, tá? Nós vamos fazer uma venda de um para um, é somente um item, tá bom? Então, qual foi o produto vendido e a data dessa venda. Data da venda. Beleza. Vamos retirar essa coluna aqui, vamos só ocultar ela, né? Sai daí. Aí. Beleza. Vou trazer o ID aqui para cima. Então tá bom, tem a minha tabelinha de vendas pronta aqui. E agora nós vamos simular o que a gente conversou na aula anterior, tá? Onde a gente tem o seguinte cenário. Vamos aqui no método 1, que é o método de relacionamento com chave primária e chave estrangeira. Um ponto importante, tá? Importante não, interessante, curioso. Se você procurar no Google aí, ChatGPT, YouTube, o que for, você vai encontrar muita coisa sobre relacionamento de dados trazendo esse cenário de chave primária e chave estrangeira, que é um conceito de relacionamento de dados num banco aí relacional, tá? Então a gente vai utilizar esse conceito aqui nessa aula. Então agora vamos trazer aqui a nossa lista nova criada. Site SharePoint, curso vendas 1. Então beleza, eu já tenho aqui o nosso itemzinho. Eu vou só pegar aqui para facilitar, de um template que eu tenho, para ficar um pouquinho mais bonitinho, para não ficar tão feio, um templatezinho de formulário, e eu vou colocar aqui dentro o nosso formulário. Poderia trabalhar com os packs da vida, né, mas eu vou trabalhar com o formulário mesmo. Tá? Então dentro daqui eu vou colocar um formulário das minhas vendas, e é aqui que eu vou fazer a minha venda. Beleza. Vendas, eu quero com uma coluna. Eu não vou usar a coluna título, não vou usar anexo. E aí aqui, primeiro ponto, ó, se eu deixar ele assim, vou deixar o formulário como novo. Se eu deixar ele assim, aqui a gente vem daquele conceito que a gente falou, a gente vai escrever o nome do cliente, vai escrever o nome do produto, e não é isso que a gente quer, né? Daniel, olha lá, ó, Daniel espaço P, não é isso que a gente quer, tá? O que a gente quer aqui? A gente quer pegar de uma outra lista. Então, como que a gente faz isso aqui dentro? Se eu estou trabalhando com um formulário, eu tenho que vir aqui no formulário. Eu não obrigatoriamente preciso vir aqui, tá? Mas uma maneira prática é você vir aqui no formulário antes de você desbloquear, tá? Se você desbloquear esse cardzinho aqui, ó, você não vai conseguir fazer isso. Então você vem aqui no formulário, editar campos, seleciona o card, clientes, e altera o tipo do controle. Hoje ele está para editar um texto. Eu quero que seja para valores permitidos. Beleza. Agora já mudou o card, o controle. Eu poderia fazer isso aqui na mão, tá? Ou seja, vir aqui dentro dele e alterar. Mas isso aqui é uma forma mais prática. Da mesma forma que para os produtos, eu vou selecionar aqui os valores permitidos. Tá bom. Agora, eu tenho que dizer quais os itens que devem aparecer aqui, né? De qual lista que eu vou olhar aqui.
Porque eu só disse para ele, ó, coloca esse tipo de controle aqui. Agora eu posso vir aqui e desbloquear, desbloquear. E aí sim eu vou dizer aqui, ó, para esse controle aqui, na propriedade de itens dele aqui, ó, eu vou mirar na tabela de clientes. Base, clientes. Beleza. E a propriedade value desse controle aqui vai ser o quê? Eu quero que apareça o nome do cliente. Então, beleza, agora já está aparecendo o nome do meu cliente aqui. No cardzinho aqui de produto, a mesma coisa. Eu vou mirar na tabela, na base produtos. Daniel, da onde que está vindo essa base produtos que você não mostrou? Eu não mostrei porque ela já estava inserida aqui, tá? Mas são as listas que a gente tem no SharePoint já criadas e eu já trouxe elas aqui. Ó. Então tem essas duas listas, tá? Essas duas listas são somente o meu catálogo de clientes e meu catálogo de produtos. Então eu disse aqui que para olhar para essa base de produtos e eu quero que o valor que apareça aqui seja o nome do produto. Entenda o seguinte, ó. Como eu coloquei a lista aqui, o que está dentro desse card aqui não é só o nome João, é a linha inteira. É essa linha inteira que ela está ali. Quando eu clico nesse cara, é a linha inteira. Mas beleza, isso a gente vai ver daqui a pouquinho porque isso aqui é importante, tá? Então tá bom, ele está me alertando um erro aqui. Qual o erro que ele está me alertando? Ó, na propriedade update, o que é update? Se você já assistiu a aula de formulários, você vai saber. Update é a propriedade do formulário que grava a informação lá no SharePoint ou no outro repositório de dados. Nesse caso aqui, ele está retornando um erro porque ele está falando, ó, eu estou tentando salvar o valor do que está selecionado nesse controle aqui, tá? Sempre da direita para a esquerda você vai ler para você entender de uma forma mais fácil, tá? E aqui eu não tenho essa coluna, essa propriedade value que ele está falando aqui, tá? Não tem esse cara aqui, porque daqui para frente, ó, ele fala assim, ó, qual coluna que você quer gravar? Eu já falei assim, ó, eu quero desse card o que está selecionado, mas beleza, qual coluna? Já que eu estou trazendo uma tabela, né? E eu não tenho a coluna value. Qual coluna que eu tenho? Eu tenho a coluna nome. Olha lá. Então eu quero gravar o nome lá. Aqui dentro, da mesma forma, o erro está retornando aqui porque eu preciso retornar o nome. Então, perfeito, está aqui. Agora esse formulário aqui é o Form 1. Eu venho aqui no meu botãozinho. Eu não quero atualizar, só vou colocar aqui como cadastrar. Textinho aqui. E no onSelect desse botão, eu vou trazer um Submit Form, que é para eu falar assim, ó, grava os dados lá, meu querido. E no final você reseta. Não é a melhor forma não é fazer aqui, né? No onSuccess, né, do formulário, eu inicializo ele novamente, né? Form 1. Na aula de formulário a gente explora mais esses conceitos, tá? Beleza. Então aqui, ó, já tem aqui, ó, ô Daniel, vou fazer uma venda aqui, é o João que comprou um notebook mesmo, na data de hoje. Beleza, cadastrar. Então tá bom. Ele já mandou os dados para lá, ó, na minha tabela de vendas. O João, notebook, é a data da venda. De novo, agora a Maria vai comprar um mouse hoje também. Vou colocar amanhã, só para a gente diferenciar. Beleza. Por que ele está retornando para os nomes aqui? Porque ele não tem o default dele, né? É o parent, mas ele não tem a propriedade, provavelmente, aqui de permitir valores em branco liberadas. E aí, quando eu trago aqui o parent dele, ele está pegando aqui o valor. Ou seja, aqui, se eu resetar aqui, ele vai funcionar. Tá? Mas eu não vou perder tempo com isso aqui agora, não. O importante é a gente gravar os dados e entender o conceito de relacionamento. Isso aqui a gente vê na aula de formulários. Então, eu estou gravando aqui João, Maria, notebook e tudo mais. Agora, isso foi o que eu falei na outra aula, né? A melhor forma é eu selecionar esse cara aqui. Se eu criar uma nova venda de João, que seja outro produto, eu posso vir aqui, olha lá, agora ele já zerou. Eu posso vir aqui e falar assim, ó, filtra para mim as vendas aí do João. Opa, maravilha. João, filtra só João. Ah, o João comprou um notebook no dia tal, um teclado no dia tal. Beleza. Agora, olha só o que acontece. O João casou e ele atualizou o cadastro dele, tá? Ele atualizou a base dele aqui. O João não é mais João só. Agora é João da Silva. Entendeu? Ele mudou o nome dele. E eu vou mais. A impressora
Não é impressora compacta, é só impressora, meu. Quem escreveu impressora compacta escreveu errado. Beleza. Quando eu abro meu aplicativo, esses dados eles vêm atualizados. Agora aqui, na minha lista de clientes, eu não tenho mais João, eu tenho João da Silva. E agora eu vou fazer uma venda para o João da Silva. Vou clicar aqui João da Silva, ele vai comprar um mouse. Já passou alguns dias e ele fez a venda. Essa venda veio aqui. João da Silva. Na prática, você concorda que o João e o João da Silva é o mesmo cara, certo? Só que aqui ele não está representando isso. Por quê? Porque eu não trabalhei com o conceito de chave primária e chave estrangeira das melhores práticas. Eu estou trazendo a informação de uma outra tabela, mas eu não estou trazendo de uma forma correta, do ponto de vista de amarração de dados. Então, eu alterei a base de dados, ele alterou aqui. Como que a gente faz isso de uma forma correta? Para isso que existe esse conceito de chave primária e chave estrangeira. Tá bom? Vamos voltar aqui para a nossa apresentação. Ó. A chave primária e a chave estrangeira, ela fala o quê? Ao invés de você usar uma coluna genérica de texto, no caso a gente estava usando a coluna de nome e a coluna de nome do cliente, usa o ID desse item aqui, usa um código desse item. Por quê? O nome ele altera, mas o código não é para alterar. É uma chave única e exclusiva. Entendeu? Então, nessa tabela aqui de chaves, nessa tabela de produtos, eu tenho o notebook, a impressora, o mouse e cada um tem um ID. Poderia ser um SKU, um código aí qualquer de alguma outra base de dados. O fato é que eu preciso ter um ID único para esse cara. E a gente já falou isso na outra aula. Vamos voltar aqui para nossa aula aqui. Aqui, ó. São sempre peças únicas. Numa base de colaboradores não vai ter dois e cada linha deve ter um código único. É o RG da linha. Tá bom? Isso é extremamente importante. Se você não tiver isso daí, você não vai conseguir ter um bom relacionamento. E aí surgiu então esses nomes, tá? Onde na tabela de produtos, na minha tabela base de produtos, eu vou escolher então qual que é a coluna que tem esse ID, esse número único, e eu chamo ela de chave primária. Tá bom? Então a chave primária é a coluna da tabela base. Se eu tenho uma tabela de colaboradores, qual a minha chave primária? Um CPF, por exemplo, um RG, ou um código que seja único, que veio de um ERP, ele provavelmente tem um código único lá. Essa tabela base, você escolhe a chave primária. E na tabela principal ali, por exemplo, nessa tabela aqui, que é a tabela de vendas, eu tenho o ID da venda. Ao invés de eu colocar o nome, eu vou colocar essa coluna, que aqui era a chave primária. Né? Só que aqui ela vai se chamar de chave estrangeira, porque aqui ela vai receber os dados que veio da tabela base. Entendeu? Então, esse conceito de chave primária e chave estrangeira é simples, cara. É isso aqui, ó. Olhei para minha tabela base. Opa, qual que é o código ali? Qual que é o código que tem o critério único? Vai ser a chave primária, o ID. E na minha tabela aqui vai ser a chave estrangeira, vai ser o ID. Então, ao invés de eu colocar aqui notebook, impressora, eu vou colocar o ID que representa essa linha. Ou seja, olha a palavra, representa. Quando eu coloquei esse ID aqui, eu estou representando essa linha inteira. Daniel, mas como que eu vou olhar? Eu quero saber a venda, cara. Isso aqui, eu não quero ver o que eu vendi o produto 1, quero ver que eu vendi o produto notebook. Como que eu faço isso? Cara, é muito simples. Se você já trabalhou com Excel e fez alguma fórmula de PROC-V um dia, é isso. O PROC-V é basicamente assim, ó, eu olhar para essa outra tabela aqui, tá? Eu tô olhando eu tô nessa tabela aqui de vendas. Eu olho para a tabela principal, que é a tabela base de produtos, eu falo assim, opa, cadê o ID lá 1? Tá aqui, ó. Beleza, me retorna a coluna 2. No caso, a coluna 2 em relação à coluna primeira aqui, tá? A primeira coluna é a 1, a coluna 2 é a nome. Me retorna o nome. Não, agora eu quero a categoria, me retorna a coluna 3. Isso é o PROC-V. E aqui no Power Apps não é diferente. Tá? A gente faz da mesma forma. Então vamos lá. Vamos fazer na prática novamente. Eu vou criar aqui agora, na minha tabela de vendas, duas novas colunas. Eu não vou mais trabalhar com cliente e nem produto. Eu vou colocar agora o ID
do cliente e o ID do produto. Eu vou deixar aqui só para a gente não perder, tá? Mas ID do cliente, ID do produto. Beleza. Vou atualizar essa tabela aqui, porque eu acabei de acrescentar novas colunas. E agora, veja, eu vou retirar aqui ó, o cliente. Não, vamos só ocultar, se vocês quiserem usar essa informação depois. Vou ocultar, ele não vai interferir. Ou talvez até vai, mas só para poluir os dados, na verdade, né? E vou adicionar essas novas colunas, ó. ID cliente, ID produto. Então tá bom. Da mesma forma anterior, eu não vou escrever o número 1, escrever o número 2 aqui. Até poderia, tá? Mas a forma mais fácil é você selecionar. E eu continuo podendo selecionar. Quer ver como? Aqui na coluna, no controle ID cliente, eu quero valores permitidos. No ID produto, eu quero valores permitidos também. Ó. Então tá bom. Continuei quase com a mesma estrutura, certo? Deixa eu fazer o seguinte aqui, ó. Agora aqui eu desbloqueio, venho aqui neste controle e falo assim, ó. Agora aqui você olha para a minha base de clientes. Ó, até agora eu fiz a mesma coisa que antes, certo? E eu quero que você traga o nome. Aqui, olha para a base de produtos e traga o nome do produto. Tá a mesma coisa. Não mudou nada. Só que agora, ao invés de você gravar o nome, eu quero que você grave o ID. Olha lá, ele está retornando porque o nome é um texto, né? E aquela coluna é de número, tá? Provavelmente é isso. Olha lá, é um número, não pode ser convertido em número. Então aqui eu quero que você grave o ID. Aqui eu quero que você grave o ID. Então vamos fazer um teste aqui. Ó. Vou fazer uma venda hoje do Pedro, né? O Pedro que está comprando um teclado. Cadastrar. Beleza. Ó, vamos ver aqui. Esquece essa coluna produto aqui, tá? Porque ela tá com default, não tá zerado lá, então ele tá mandando o notebook. Olha para essas colunas aqui, ó. Essas três colunas aqui, data, venda, ID cliente, ID produto. Ele já trouxe para mim aqui, ó, cliente 3, produto 4. Qual que é o para quem que a gente fez a venda? Para o Pedro, né? Vamos olhar na tabela de clientes. 3. Pedro, beleza. E qual que é o produto 4? Produto 4, teclado. Vamos agora vender um outro produto, ó. Agora é a Maria, que vai comprar uma impressora. Maria está precisando fazer algumas impressões lá. Beleza. 2. Maria. Perfeito. 2. Impressora. Olha aí que beleza. Agora a gente tem a informação bonitinha aqui das vendas. Daniel, mas e para eu filtrar o Pedro? Eu não sei que o Pedro é o número 2. Você não vai fazer esse tipo de filtro aqui no SharePoint. Você vai fazer isso aqui dentro do Power Apps, tá? Então, como que a gente faria isso agora? Vamos trazer uma galeria aqui, de novo, vou consultar o meu template aqui, galerias, pode ser isso aqui mesmo. Isso aqui é só para a gente acelerar o desenvolvimento aqui, tá? Então tem aqui, vou diminuir um pouquinho, visibilidade dele deixa true. Tá aqui, tem um negocinho bem simples aqui, aqui eu tenho já a minha galeria aqui. Eu vou colocar aqui então, agora aqui vai ser a minha base de vendas. Ó. Base de vendas, já tem aqui as minhas linhas, eu vou colocar aqui alguns textos aqui dentro. Então vamos colocar aqui o ID do cliente, o ID da venda. Beleza. Vamos colocar aqui também o ID do cliente e o ID do produto. Daniel, o que está em branco aqui e os outros estão com número? Porque as primeiras vendas que a gente fez, a gente não tinha IDs ainda, certo? Vamos excluir? Já excluí. E aqui no formulário, inclusive, eu vou vir aqui no... Só para a gente não ficar poluindo essa informação. Tá? No cardzinho dele aqui, no hello, empty selection, true. Então permite
valores em branco. Então tá bom. Aqui tá tudo bem, não vou precisar usar isso aí. Então tá feito. Vamos só resetar aqui a minha tabela aqui, ó. Agora ela já trouxe aqui. Beleza. E a data, né? Faltou a gente colocar a data aqui. Então, joia. Eu tenho minha venda aqui. Daniel, mas eu quero ver o nome do produto, o nome do cliente. Se eu falei agora há pouco sobre o PROC-V no Excel, o que eu uso aqui? Tem uma fórmula que é a tradução de PROC-V, basicamente. Ela se chama lookup. Tá? Então, eu vou vir aqui, ao invés de trazer o ID do cliente, eu vou fazer o quê? Lookup, olhar, look up, olhe para cima, mas olhe para a tabela. Né? Qual a fonte? A tabela base clientes. Então, a primeira coluna que eu vou trazer vai ser o cliente que comprou. Então, olhe para a tabela base clientes e olha aqui a expressão, a condição. Qual condição? Olha lá, mas beleza, eu vou olhar. E o lookup ele vai retornar uma linha única, tá? O lookup ele retorna uma linha única. Então, olha lá e encontra o ID, tá? Olha na tabela, na coluna ID, na base clientes, olha no ID. Quando o ID for igual ao thisItem.id cliente. O que é isso, Daniel? ThisItem, eu estou na linha dessa tabela. Tá? Então, olha lá no thisItem.id cliente. De novo, eu tenho nessa linha aqui, eu tenho um ID cliente, certo? Então, olha na tabela base clientes. Quando o ID lá for igual a este ID dessa linha, e retorna o nome, que é a minha coluna nome aqui do cara. Entendeu? Ele retornou o Pedro. Olha que legal. E da mesma forma eu vou fazer aqui para o produto. Ó, olha para a minha tabela de produtos, base de produtos, onde o ID é igual thisItem.id produto e retorna o nome. Pronto. Simples. Esse foi feito o relacionamento com chave primária e chave estrangeira. E o filtro? Como é que eu vou filtrar agora? Vamos fazer mais uma venda aqui. Ó. Vou fazer mais uma venda aqui para o Pedro de novo. Impressora. Tá aqui, já entrou. Pedro, impressora, venda 7. Maria, João da Silva. Mouse. João da Silva, mouse. 16/3. Tá vendo? Tô criando aqui, tô populando aqui os dados. Aí, o Pedro casou. Pedro casou. Maria casou. Maria casou. Maria casou. Maria casou com o João e a gente não tinha alterado o nome dela aqui, ó. Maria casou. Maria da Silva. Beleza. Então vou alterar minha base, vou atualizar minha base de clientes. Olha o que vai acontecer. Maria da Silva, já alterou, cara. Isso é relacionamento, tá? Eu acabei de mostrar na prática o relacionamento acontecendo e os dados se atualizando. Por quê? Eu não cravei Maria, eu coloquei um número e o número não se altera, tá? De novo, o número não se altera, moçada. Pensa que se você alterar esse número, você tem que sair alterando em todas as demais tabelas, hein? Daniel, e como que eu vou fazer um filtro agora do Pedro? Porque aqui eu tô trazendo uma informação de uma outra tabela e tal. Como é que eu vou fazer esse filtro? Olha só. Eu vou vir aqui. Vou pegar esse. Vamos pegar esse aqui. Vou pegar aqui, pegar aqui, pegar aqui. Beleza. Aqui eu vou trazer, eu quero filtrar por pessoas, tá bom? Então vai ser a base de colaboradores, ou base de clientes. Ele está aqui, ó. Ele não está trazendo nada, por quê? Porque eu não disse qual campo eu quero que apareça. Eu quero que apareça o nome. E a pesquisa vai ser o nome também. O que é a pesquisa? Esse controle permite que eu escreva aqui, ó. Ó, tá vendo? Se eu habilitar ela, permitir pesquisa. Então, tá bom. Tá aqui, eu vou escrever Pedro. Tá aqui. Agora eu quero filtrar, então, essa tabela de acordo com este item aqui, com esse controle selecionado, tá? Ele está dando um problema de um erro, um alerta, na verdade, não é erro, de delegação, porque eu habilitei a pesquisa, né? E a pesquisa, nesse caso aqui, ela não é delegável, tá? Mas por que a gente está falando aqui não vai mudar em nada. Então tá bom, vai ter uma aula sobre delegação e aí você assiste com muita atenção, que é um item, fator crucial de desenvolvimento de aplicações aqui. Beleza, então como é que eu faço esse filtro aqui? Ó? Vou fazer na fonte de dados, eu vou falar assim, ó, filtra as tabelas vendas,
Mesma coisa do lookup, só que ao invés de olhar para um item único, ele vai filtrar o que tiver atendendo aquela condição. Então, o nome desse meu drop-down aqui é DRP filtro, né? Fala assim, ó, filtra a tabela vendas quando o ID cliente for igual ao controle, o que está selecionado do controle, ponto ID. Olha lá, já trouxe o Pedro. Desmarca o Pedro. Traz o João da Silva. Traz a Maria. E só alegria. Por que não está selecionado ele não está selecionado, ele não está trazendo nada? Eu queria trazer tudo. Aí você tem que usar um conceito aqui que a gente vai ver mais profundo na aula de filtros, mas é bem facinho, tá? Eu falo assim, ó, filtra quando ele atender esse critério, ou então, se isso aqui for verdade, traz tudo, tá? Então, se is blank, né? Is blank o que, Daniel? Is blank a seleção desse controle. Então, se isso aí for verdade, ó, traz tudo. Então, ele está falando assim, ó, traz essa condição, ou então, se isso aqui for verdade, né? Isso aí é verdade, então traz tudo. É isso que ele está dizendo ali. Então, beleza. Vocês viram como foi fácil fazer agora? Se eu alterar o nome do cara lá, ele altera aqui. Isso é relacionamento chave primária e chave estrangeira. Beleza, já vimos isso no SharePoint, como estruturar a tabela, já vimos isso no Power Apps, agora vamos para o Power Automate. Como trabalhar com esses filtros, né, dentro do Power Automate também. Então eu estou aqui com o meu Power Automate aberto, método 1. O Power Automate ele é mais chatinho de fazer esses filtros. Tá? Eu vou aqui trazer uma tabela de vendas. Então eu vou aqui obter os meus itens. E eu não vou trabalhar aqui com envio de e-mail nem nada, tá bom? Só vou fazer o dado aparecer aqui. E vou falar assim, ó, olha aí para minha tabela curso Power Apps. Olha para minha tabela de vendas. E aqui eu vou usar uma ação que se chama selecionar, onde eu indico, eu seleciono quais colunas eu quero trazer. Porque se eu trouxer tudo, vai ficar ruim da gente ver. Tá? Então traz aí o cliente e traz o produto que foi vendido. E traz o ID também da venda. Né? ID da venda. Beleza. O que eu tenho de informação aqui do cliente? Ó? Eu tenho o cliente, ID cliente, porque esse aqui a gente não está usando mais. Eu tenho o ID do cliente, tenho o ID do produto. E tenho o ID da venda. Beleza, vamos rodar isso aqui. Eu quero que apareça, supondo que eu queira mandar um e-mail, tá? Fazer um relatório aqui. Eu quero mandar um e-mail, fazer um relatório. Eu quero que apareça o nome do cara. Eu estou trazendo só o ID. Como que eu vou fazer para trazer o nome? Deixa ele rodar aqui só para a gente ver o nome aparecendo, o ID aparecendo, né? Bem rapidinho, já roda rapidinho, isso aqui é uma consulta pequena. Então ele trouxe aqui, ó. Eu tenho lá cliente, esse aqui é um JSON, tá? Então isso aqui é a primeira linha. Tem a venda 5, que o cliente 3, produto 4. Vamos ver? Venda 5, cliente 3, produto 4. Opa. Cliente, venda 6, cliente 2, produto 2. E por aí vai. Eu quero trazer os nomes aqui. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou vir aqui agora e tem que usar uma operação aplicando a cada. Tá? Essa é a parte um pouco chata aqui. Eu tenho que, para cada item, faz um lookup, né? Olha lá na outra tabela. Na verdade, aqui é um obter itens, tá? A gente vai ver isso aqui acontecendo, mas na teoria aqui, tá? Na teoria da prática, na verdade. Filtra lá na outra tabela e traz o item que você encontrou. E aí você captura o nome, né, a coluna X que você vai indicar aqui. Então vamos lá. Então, para cada item da minha tabela de vendas, né, obter itens aqui está obtendo os itens de vendas, para cada linha, faz o que, Daniel? Para cada linha, você vai na tabela de vendas, de itens. De vendas não, você vai na tabela de itens. Nossa, estou viajando. Para cada venda, você vai na tabela agora, que nós vamos trazer primeiro o cliente, tá? Então você vai na tabela base clientes, e aí ele tem um mostrar opções avançadas aqui, ó, e ele fala assim, ó, consulta de filtro. Ó, de novo, isso aqui não é uma aula de Power Automate, de filtro e tudo mais. Eu só estou trazendo como que a gente
de forma bem simples aqui como que a gente traz os dados aqui, tá? Quando a gente está fazendo o relacionamento com chave primária e chave estrangeira. Então, eu vou falar assim, ó, filtra essa tabela de clientes quando o ID for igual, tá? Aqui a gente usa uma expressão OData aqui, equal, né? Que de equal, for igual ao quê? Ao ID do cliente, que é esse cara aqui. Então ele vai filtrar lá. E essa operação de filter aqui que ele está usando, ele não vai trazer um registro único, ele vai trazer todos os registros que ele encontrar que tem esse ID. Como é uma base única, só vai trazer um. Tá? Então eu vou falar aqui, ó, para eu trazer o nome dele agora, porque usando o obter itens eu estou trazendo a tabela inteira. Então o que ele está fazendo, ele está falando assim, ó, pega essa linha aqui de vendas, essa venda 5 aqui, ó, tá? Para cada linha dessa aqui. Primeiro para essa aqui, pega essa linha aqui, beleza. Vai lá na tabela de clientes e filtra quem tem ID 3. Então, quem que é o ID 3? É o Pedro. Se tivessem outros IDs 3 aqui, ia aparecer os 3. Então ele está trazendo a linha inteira. Daí agora eu vou falar assim, ó, beleza, qual informação você quer trazer? Eu quero trazer o nome. Como é que eu faço isso? Olha aqui, ó. Eu falo assim, ó, eu quero o primeiro item que ele encontrou. Onde que ele encontrou? No obter itens 2, tá? Então, primeiro item da lista de itens. De novo, por que primeiro item? Porque ele traz um array, ele traz um conjunto de dados. Como eu sei que é só um, traga o primeiro, tá? Porque se eu não fizer isso, ele vai fazer um modo de loop aqui de novo, ele vai aplicar a cada de novo. Então, traz o primeiro. E aí eu coloco esse cara aqui, ó. Eu abro esse carinha aqui que eu sempre confundo o nome, se é colchete ou se é, acho que é colchete isso aqui mesmo. Traz esse cara aí, aspas simples, duas aspas simples, e aí eu falo a coluna que eu quero que traga. Pronto. Vamos rodar aqui o fluxo. E ele vai me trazer agora o nome desse carinha aí, para cada venda, né? Então, feita aqui a primeira venda, que é a venda... Não vou abrir o JSON aqui, não precisa. É o Pedro. Na segunda venda é a Maria da Silva. Na terceira venda o Pedro de novo. Na quarta venda o João da Silva. Então, esse é o método que a gente precisa fazer para trazer uma informação no Power Automate quando a gente utiliza o conceito de chave primária e chave secundária, chave estrangeira, para fazer os relacionamentos do SharePoint. Na próxima aula agora, nós vamos ver então como fazer o relacionamento dos dados aqui no SharePoint usando o método 2, que é o método de colunas lookup, colunas de pesquisa. Até mais!